Pessoal, então vamos dar sequência ao nosso conteúdo de direito civil. A gente tem que tratar agora, então, quer dizer, dar sequência, né? Continuando os direitos da personalidade. Antes, né, no final da última aula aí, do último bloco de aula, a gente já tinha conversado sobre essas características dos direitos da personalidade e que a gente precisa compreender desde já para entender, né, o contexto. Então, vamos pegar essas duas primeiras características, que é a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade dos direitos da personalidade. Olha, tudo rima, é tudo lindo no direito civil. Ó, artigo 11, ele vai dizer assim, ó: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Isso que tu está enxergando aí na tela é uma forma esquematizada, né? Que eu venho experimentando muito isso, né? E o pessoal gosta dessa coisa visual, tá? Então é para te ajudar assim, ó. Quando o artigo 11 fala que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, significa que nós não podemos dispor, transferir, abrir mão, é tudo que eu não posso fazer. Eu não estou autorizada a abrir mão dos direitos da personalidade. Por quê? Porque eles são inerentes à personalidade. Então presta atenção nisso, que isso é super importante. As características nós já vimos. Esses direitos da personalidade, eles são inatos. Significa que eles nascem e morrem comigo. Por que tem a proteção para depois da morte? Porque eles morreram comigo. Se eles são utilizados, ou se eu sofro lesão, né, eu não vou me colocar nessa condição, né? Não vou me colocar nessa condição de falecida. Pensar numa pessoa qualquer, tá? Que venha a falecer. Então, se ela sofre essa lesão depois da morte, ela vai ter proteção. Mas os direitos da personalidade, eles se encerram ali, certo? Com a morte. Beleza. Então, eu não posso abrir mão, não transmito, não posso dispor, beleza, porque eu sei que os direitos da personalidade, eles não têm essa valoração econômica, certo? Ok. Por que o artigo 11 começa falando assim? Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. A ideia que tu precisa ter é que, assim, a lei, ela te dá a possibilidade de tu celebrar um negócio jurídico, por exemplo, na forma de um contrato, tá? Então, uma coisa a ser compreendida aqui é a diferença, né, entre a renúncia e a cessão de direitos. Isso é bem importante, porque eu não posso renunciar direito da personalidade. Não posso. Mas eu posso emprestar? Posso. Eu posso emprestar. Tipo, eu posso assinar um contrato de cessão de direitos de imagem? Se eu quiser, posso. Se eu tiver, né, condições para isso, se eu for capaz, se tiver um valor rolando aí, né? Vamos vender a imagem também, né? Então, quer dizer, existe essa possibilidade? Existe. Então, a lei permite que eu empreste. Não que eu renuncie, que a renúncia não é possível. Não é possível abrir mão dos direitos da personalidade. Então, esse quadradinho aqui é para lembrar que ceder é emprestar, não quer dizer renunciar ou dispor. Certo? Outra coisa, o exercício dos direitos da personalidade não podem sofrer limitação voluntária. Eu voluntariamente não estou autorizada a limitar o exercício dos meus direitos da personalidade. Significa, no raciocínio inverso, que involuntariamente eu posso ter limitação ao exercício dos direitos da personalidade? Posso. Como assim? Quando eu sofrer lesão, por exemplo. Se eu sofro lesão, significa que é involuntário, eu não quero isso. Aí eu tenho uma limitação, mas a lei me dá a proteção. Tranquilo? Ó, aqui eu tenho duas situações que são muito parecidas.
mas que são diferentes. Por isso eu coloco os artigos aqui, ó, juntinhos. O artigo 12 e o artigo 20. Principalmente porque ele vai tratar de um assunto, ou melhor dizendo, um assunto vai aparecer nos dois. Tanto no artigo 12 quanto no artigo 20, eu vou ter um assunto comum, que é esse aqui, ó. A legitimidade, com qual finalidade? Com a finalidade de proteção dos direitos do falecido, da pessoa falecida. Só que a ideia que tu precisa ter é essa aqui, ó. Quando o artigo 12, vamos pegar a redação do artigo, ele diz assim, ó. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, ó, que a proteção que eu estou conferindo, a lei, né? Ela está dizendo assim, ó, é aos direitos da personalidade. Beleza. A diferença é que aqui no artigo 20, se a gente puder pegar também a redação, ele vai dizer assim, ó, vou pegar um trecho para a gente entender qual é o conteúdo de proteção do artigo 20. A divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Então, quer dizer que aqui a gente vai falar assim, ó, sobre a proibição. Tu viu que aqui eu tô falando de proteção, né? Eu tô falando de proteção. Sobre a proibição de divulgação de tudo que diz respeito à imagem da pessoa. E quando eu falo em imagem, é assim, ó, é a imagem, tanto a imagem retrato, quanto a imagem moral relativa à honra, ao reconhecimento, à respeitabilidade da pessoa. Tipo, né? Vamos pegar um exemplo. Essa imagem moral ou relativa à minha honra. Se eu considerar uma pessoa que escreveu uma letra de uma música num guardanapo, no bar e nos bares da vida noturna, né? E aí essa ainda não teve o registro, né, dessa letra de música, mas foi utilizado por outra pessoa e o autor, né, ele tem como comprovar que a letra foi ele quem criou, foi ele quem compôs, né, essa pessoa que já faleceu. Isso não faz parte da imagem retrato, aqui um R, caso, né, não se tenha compreendido, mas é um R. Não, a gente não está referindo à imagem retrato, a gente está referindo àquilo que a pessoa criou em vida. Então tem a ver com a criação intelectual, tem a ver com a parte psíquica, tem a ver com a parte moral. Então aí a gente tem duas situações que são diferentes, mas onde eu tenho legitimados para ingressar com ação para efetivamente requerer judicialmente a proteção desses direitos da personalidade. Então o artigo 12 ele vai trazer como objetivo ou objeto da ação o pedido, né, de cessação da ameaça ou lesão a direitos da personalidade, e aí eu vou requerer perdas e danos, que é a indenização. Então quer dizer que a pessoa lesada pode pedir indenização, considerando que essa pessoa está viva. Se ela falece, aí eu vou ter o parágrafo único do artigo 12 explicando pra gente quem é que tem a legitimidade para ingressar com a ação. Um outro detalhe também importante é o fato de, se eu tiver sofrido uma lesão aos meus direitos da personalidade, vamos pensar num caso prático, eu criei a apostila de direito civil do Alternativa Certa. Fui eu que criei, é minha criação, é meu material. Aí eu vou colocar aqui que, né, no meu exemplo, que não é o caso, mas no meu exemplo eu registrei os direitos autorais dessa apostila. Tá? Então, tu tá colocando pra gente os direitos autorais como lesão, como direito da personalidade. Sim, porque é. E aí o que acontece? Alguém utiliza indevidamente, ou seja, sem a minha autorização. Eu tenho lesão? Tenho.
Eu posso ingressar com a ação? Posso. Por quê? Porque eu comprovo lá, né, as perdas e danos, porque enquanto eu tô lá ralando, trabalhando para que meu material seja vendido e bem aceito no mercado, a minha apostila e o meu resumo, e os meus esquemas e as minhas dicas e tudo mais, aí tem uma pessoa que tá lá, ó, tá nem aí, porque nem quer saber quem foi que fez o material, e aí eu tenho uma lesão. Aí quer dizer que eu posso ingressar contra essa pessoa para fazer cessar, para ela parar de vender a minha apostila. Sim, é uma ação indenizatória, certo? Outra situação poderia, assim, a pessoa utilizar o meu nome para fins de difamar, caluniar, que são crimes. Tá, e daí o que acontece? Além da indenização, que eu vou requerer na esfera civil, que eu vou querer a responsabilização civil dessa pessoa, isso ainda vai caracterizar um crime. Por isso que o artigo 12 fala, ó, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, esse fato da ameaça ou lesão pode ainda caracterizar um crime. Beleza. O que eu vou ter em comum, então, nas duas situações, tanto do artigo 12 quanto do artigo 20? A legitimação de pessoas que serão legitimadas a ingressar com essa ação para a proteção dos direitos da personalidade da pessoa que já faleceu. Então, lá no artigo 12, no parágrafo único, diz assim: em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o 4º grau. Então, aqui o que eu tenho? O falecido que sofrer ameaça ou lesão a direitos da personalidade vai poder ter os seus direitos protegidos pelos legitimados. Cônjuge sobrevivente, equipara-se aqui o companheiro da união estável. Linha reta, parentes, sejam ascendentes, sejam descendentes. Avós, né, vamos pensar assim, filhos, netos, avós, bisavós, trisavós e assim vai. Linha reta, né? Aquela que não se extingue. Agora, os colaterais, ó, os colaterais são aquela linha transversal. Então, se até o 4º grau pega o meu irmão, pega o meu tio e pega o meu sobrinho. Primo não vai porque a linha, né, ultrapassa a colateral, ultrapassa o 4º grau, tá? Mas a gente não precisa especificar quem é. Questões faúlnicas não trazem isso. Eles podem trazer a confusão no grau, no número, numericamente, tá? Então é até o 4º grau. Artigo 20. Pega a redação do artigo comigo aí. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública. Aí aquele trechinho, né, que eu tinha falado, ó. A divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou publicação, exposição ou utilização da imagem da pessoa, ó, poderão ser proibidas. Aí o que eu fiz? Eu coloquei assim numa forma mais esquematizada o artigo 20, porque ele já começa falando para ti sobre a exceção ou as exceções. Então vamos por partes. Significa que tudo isso aqui pode ser proibido a requerimento da pessoa lesada sem prejuízo da indenização, tá? Então eu posso requerer judicialmente, então que o juiz determine lá no despacho, até em sede de liminar, com antecipação de tutela, dizendo assim, ó, seu juiz, eu quero que cesse e que seja proibido que publiquem coisas relativas à minha vida. Por quê, Marta? Porque eu não autorizo. Olha o que diz lá no início da redação do artigo 20. Salvo se for autorizado pela pessoa. Se eu não estou autorizado, isso poderá ser proibido. Aí tem um outro detalhe, ó, a divulgação de escritos, o que eu escrevi, uma criação minha, transmissão da palavra, a voz, emanação da voz, música, que eu tenha cantado, né? Inclusive canto também, ou publicações, exposição ou utilização da imagem da pessoa. Tudo que seja vinculado a isso, eu posso
ter a proibição determinada pelo juiz. Salvo se eu autorizei. Se eu autorizei, tá tudo tranquilo, tá tudo beleza, é tudo não, né? Hashtag paz. Certo? Então, beleza. Ainda, quais são as outras exceções em que isso aqui pode acontecer e não vai ser proibido? Se a divulgação de tudo isso aqui, a publicação de tudo isso aqui for necessária à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública. Por exemplo, eu vou divulgar coisas relacionadas a um criminoso foragido da justiça. Aí agora eu quero que tu imagine a situação, ó. O cara se sente lesado e ingressa com a ação. Pá, a justiça achou, né? Então quer dizer que eu posso divulgar coisas da imagem do foragido? Óbvio. Tá? Então precisa para a administração da justiça e manutenção da ordem pública. No caso de serem proibidas que não entrarem na exceção, essas divulgações, elas atingem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou têm uma finalidade comercial em que a pessoa não autorizou, por exemplo. Já vimos quem pode pedir, e a diferença que eu queria falar sobre a legitimidade, que é um assunto comum nas duas disposições, é que no artigo 12 eu tenho a legitimidade dos parentes colaterais até o 4º grau, no artigo 20, não. Essa é a dica. Quando nós tratamos de ameaça ou lesão a direitos da personalidade, genericamente, os parentes colaterais até o 4º grau têm legitimidade para a proteção dos direitos do falecido. Quando nós tratamos de imagem, honra, fama, criação da pessoa em vida, imagem e retrato, quando eu falo da pessoa fisicamente, tem legitimidade somente o cônjuge sobrevivente, equiparado aqui o companheiro, e os parentes em linha reta. Colateral não pode. Certo? Vamos adiante? Vamos adiante. Artigo 13, que diz assim, ó, salvo por exigência médica. Significa que eu tenho ali, ó, na sequência, é defeso. Se é defeso, é proibido, é vedado. Então, defeso significa vedado, é proibido. O ato de disposição do próprio corpo que resulte em diminuição, ó, permanente da integridade física ou que seja contrário aos bons costumes. Eu já vou comentar isso aqui. Só que o início da redação do artigo 13, ela já começa dizendo assim, ó, salvo por exigência médica. Tá. Vamos pensar nas situações. Parágrafo único. Já fica pensando aí que a gente já vai, né, expressar isso. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Pensa. Na regra, eu não posso dispor do meu corpo quando isso implica uma diminuição permanente, ou que seja contrária aos bons costumes. Então, quer dizer que eu não posso arrancar uma parte do meu corpo. Por quê? Porque é vedado. A não ser que um médico tenha diagnosticado, e daí eu vou transferir isso para uma pessoa qualquer, porque eu não vou atribuir a mim, né? Assim como eu não atribuí a morte, não vou atribuir uma doença, tá? No meu exemplo, eu nunca vou estar no exemplo. Essa é uma pessoa que a gente não conhece. E aí, nesse caso, essa pessoa que a gente não conhece foi diagnosticada com uma doença que o tratamento, dentre, né, os critérios de tratamento e o que tem que ser feito, ela vai ter que passar por uma cirurgia e extrair um órgão ou parte dele. Quem é que diagnosticou isso? O médico. Quem é que determinou isso? O médico. Então quer dizer que eu tenho fundamentação do médico. E é o médico que está dizendo que é esse o tratamento que tem que ser feito. Portanto, a exceção é salvo por exigência médica. Outra coisa. Esse ato de dispor do próprio corpo, que implica a diminuição permanente, também é admitido para fins de transplante. Lei de transplantes, lei específica. Estuda? Não, só se estiver no edital. É esse o detalhe, tá? Salvo por exigência médica. Situação que a gente pode colocar aqui como exemplo. Existe uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, que resulta em diminuição permanente do corpo, de uma parte do corpo, mas que é admitida, que são as cirurgias de troca de sexo, transgenitalização.
Tá, e daí só pra gente explicar assim, ó, em linhas gerais, para que a pessoa seja submetida a essa cirurgia, ela passa por um estágio. Há um período de análise da vida social dessa pessoa, tá? Porque não é assim, quero sexo, né? Vou acordar amanhã pensando assim, quero ser homem, né? Não, calma aí. Existe um estudo da vida da pessoa, porque daí ela vai alegar que ela é reconhecida como homem ou como mulher, enfim, né? Um para outro, né? Ou inversamente. E aí isso eu tenho, óbvio, se admite, tá? Mas eu tenho toda a situação da informação do médico, enfim, né? A responsabilidade da própria pessoa em se submeter a isso, certo? Então, em regra, é vedado dispor do próprio corpo quando implica em diminuição permanente, salvo por exigência médica, sendo que esse ato é admitido para fins de transplante. Artigo 14 do Código Civil. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Beleza. Então, para depois da morte, todo ou partes do meu corpo eu posso dispor, desde que seja de forma gratuita. O que a questãozinha pode ter mostrado? De forma onerosa, mas daí a venda de órgãos, isso é crime. Aí tu sabe, né? Então tem que prestar atenção. É uma palavrinha que a FAURGS troca, ela tira dali e aí muda todo o sentido, tá? E aí eu tenho a doação de órgãos e tecidos, então no todo ou em parte. Quais são os objetivos, né? Tu viu que é doação, né? É gratuito. É científico ou altruístico. O altruísta é aquele que faz o bem sem olhar a quem, né? Outra ideia que a gente precisa ter é essa questão da doação de órgãos e tecidos, né? Que o parágrafo único diz assim, o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Essa foi uma alteração da lei, né? Que trata aí da doação de órgãos e tecidos, e o doador se aplica ao doador de sangue também, né? Se eu manifestei que eu quero ser doadora em vida, eu posso revogar a qualquer tempo, tá? E, inclusive assim, aí vamos colocar de novo aquela outra pessoa que a gente não conhece, né? Ela morreu, tá? E aí ficou em vida a manifestação que ela queria doar os seus órgãos, né? E aí quem é que vai poder comprovar essa vontade da pessoa? A família. A lei específica é que determina isso, tá? Parentes, com relação de parentesco. Inclusive a lei traz a limitação de grau de parentesco, tá? Então a ideia é que, se eu manifestei que quero ser doadora, eu posso mudar de ideia a qualquer tempo. Não é como antes da alteração da lei específica, que dizia assim, se tu silencia, tu é doador. Não, ou eu manifesto que eu quero, ou eu manifesto que eu não quero, tá? Então, o silêncio não importa a anuência nesse caso aqui. Beleza? Adiante, artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Tá, mas Marta, eu posso ser submetido a um tratamento, tipo, por cobaia? Pode. Desde que tu tenha a informação adequada do médico, porque ele é um prestador de serviço, e é uma relação de consumo, e o Código de Defesa do Consumidor é que vai regular essa relação, que é de direito privado, tá? Então é importante que o médico cumpra o seu dever de informar, e aí tu vai assumir o risco, se comprometer, assinar um termo de compromisso e vai se submeter àqueles testes. Tá, mas o que eu não posso ser? Coagida, constrangida, obrigada, tá? A me submeter, então, a tratamento de saúde, a tratamento de uma doença, né? Tratamento médico, ou uma intervenção cirúrgica. Então, eu não posso ser coagida ou obrigada. Por quê? Porque a lei explica assim, que acarrete risco de vida. Eu coloco entre aspas porque aqui é o risco de perder a vida. Na verdade, é o risco de morte, tá? Por isso que já está a informação aqui do que eu já comentei. Abrange o dever de informar do médico. Então, o médico vai ter esse dever, né, de informar os riscos desse tratamento. Tá? O que eu não posso ser é obrigada. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então, eu tenho direito, desde o momento em que eu adquiri vida, me tornei pessoa natural, capaz de direitos e deveres na ordem civil. Meu nome compreende Marta, o prenome, Messerschmitt, o sobrenome.
Então, o nome é compreendido pelo prenome e pelo sobrenome. Na sequência dos artigos ali, o 17, o 18 e o 19, eles tratam sobre o nome. Então, eu tenho ali, ó, o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem. Outrem, tu sabe que é uma forma bonita de falar outro, tá? Por outra pessoa, em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, o que não pode acontecer com o meu nome? Ser utilizado por outra pessoa, expondo, né, ao desprezo, mesmo que não haja uma intenção criminosa, né, de cometer o crime, ou não caracterize a difamação, tá? Então, não pode usar quando expõe o nome da pessoa. Vamos pensar em casos assim, ó, que eu uso como exemplo, não há nenhuma referência a nada, nem a posicionamentos, nem nada sobre as pessoas ou sobre o que essas pessoas estão vinculadas. Mas tem dois exemplos, um mais antigo, o outro talvez mais recente. A Xuxa teve aquela história que ela foi envolvida naquele filme que ela fez quando era nova e interpretam, né, como pedofilia e tudo mais. Então, até hoje há divulgações, publicações do nome dela, o uso do nome dela relacionado a isso. Tá? Inclusive, ela tem ações judiciais para se proteger sobre isso. Tem um outro exemplo que, por isso eu disse, eu não tenho nada a ver com nada relacionado a essa pessoa, e nem a Xuxa, e nenhum outro exemplo que eu der aqui. Mas tem um exemplo assim, que é da ex-presidente Dilma, que quando na época do impeachment utilizavam, eu achei assim, ó, o fim da picada, né? Mas é um exemplo. Utilizaram uns adesivos, o pessoal que conviveu com isso vai saber, uns adesivos na boca do combustível dos carros ali, tá? Aquele adesivo era vexatório, era constrangedor e estava expondo a pessoa ao desprezo. E entendam, podia ser qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, é uma pessoa pública, é uma pessoa conhecida e serve como exemplo pra gente, tá? Jamais em nenhum momento aqui eu estou fazendo alguma apologia ou referindo alguma ideologia, não é esse a minha intenção. O que é a minha intenção é mostrar o exemplo, tá? Então, expõe a pessoa a uma situação vexatória, constrangedora, é desprezo, mesmo que não tenha intenção de difamar. Beleza. Artigo 18. Sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Óbvio, né? Porque vão estar ganhando dinheiro e eu não vou estar recebendo a minha comissãozinha, meu percentual, tu tá louco? Né? Então, sem autorização da pessoa, não pode, para fins comerciais. O pseudônimo, que é o que consta lá no artigo 19, como usar o nome artístico. Nome artístico. Então, vou usar o mesmo exemplo, a Xuxa, né? Não é o nome dela, mas é um nome artístico. O Faustão, né? Fausto, não sei se tem um outro nome, se é composto, mas aí o que eu tenho? Pseudônimos, eles são utilizados para fins artísticos ou é um apelido que a pessoa é reconhecida, tá? Então ela é reconhecida. Vou dar o exemplo do Joca, por exemplo, tá? Que ele tá ali, ele tá me vendo ali, eu tô utilizando o exemplo, dá o nome dele, né? Joaquim. Então o Joca tem um apelido, ele é conhecido só por Joca, esse é o seu pseudônimo. Aí o Joca utiliza o apelido dele para fins lícitos, né? Assim nós esperamos. E aí, nesse sentido, ele vai ter a mesma proteção do apelido dele que tem o nome, certo? Então, todos têm essa proteção. Quem usa o pseudônimo também para fins lícitos tem a mesma proteção. Artigo 21, só para a gente fechar o assunto dos direitos da personalidade, que a gente já dá um check-out aí nesse assunto e já parte para outro dentro do direito civil. A vida privada da pessoa, artigo 21, natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Na redação dos artigos do Código Civil, faz referência a uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Portanto, julgada no Supremo Tribunal Federal, que foi aquela que tratou sobre a situação da biografia do Roberto Carlos, né? Ele se sentiu lesado e tudo mais, sobre essa questão da inviolabilidade da vida privada. Nesse caso, o voto da ministra Carmen Lúcia, só resumindo assim para a gente entender qual é o caso,
foi muito elucidativo, né? Em linhas gerais, assim, vou tentar simplificar, né, o voto dela e a decisão nessa ADIM. Isso acabou gerando, né, pelo caso do Roberto Carlos, acabou gerando uma discussão sobre as biografias não autorizadas. Em linhas gerais, a gente teve a decisão de que a gente não vive num país em que a censura é autorizada, portanto, a imprensa é livre, e aí eu tenho a possibilidade de escrever sobre a vida das pessoas, inclusive principalmente quando elas são públicas. O que se restringe é a questão da fonte, né? É buscar essa fonte, é ter a comprovação da fonte para poder escrever sobre a vida pública de uma pessoa famosa, enfim, certo? Então, a vida privada é inviolável e eu posso pedir para o juiz que ele adote medidas. Isso significa dizer que o juiz não vai, de ofício, mandar cessar, tá, essa violação à minha vida privada. O que eu vou pedir para o juiz? Ele tem que ser provocado, que seja impedida ou que ele mande cessar atos contrários à norma, ou seja, que causam lesão à minha vida privada e a direitos da personalidade, tá? Porque a minha vida privada é inviolável. Tudo, em regra, tem que ser feito com a minha autorização e o juiz, provocado por mim, pode mandar parar, sob pena de multa, inclusive. Certo? Esse assunto finalizado agora. Então, passa a régua para depois a gente trazer uma revisão, talvez, numa questão. Certo? Então, por enquanto, a gente encerra esse assunto das pessoas naturais, mas a gente vai voltar a falar sobre pessoas naturais quando tratarmos do domicílio, tá? Que é um outro assunto aí que está dentro do nosso edital. Então, mais um intervalinho na sequência, a gente dá continuidade ao direito civil.